As ruínas são fragmentos de antigas construções que evidenciam a existência de uma sociedade e o seu modo de viver. Muitas vezes são imóveis abandonados, onde o tempo contribuiu para a sua degradação. Em outros casos, imóveis que sofreram intervenções humanas ou originadas a partir da ação da natureza. Falar sobre ruínas pode ser uma jornada tanto histórica quanto visual, explorando não só os seus aspectos arquitetônicos, mas também a história, a cultura e as curiosidades que cercam esses locais. Bem mais que marcas deixadas pelo tempo, as ruínas guardam histórias de povos passados, de ascensão e queda de personalidades e glórias e desastres. Cada pedra quebrada, cada arco que resiste ao tempo, cada resquício de espaço ali, no meio do nada, muitas vezes, é uma memória da nossa herança coletiva. Disputas, abandono, desastres naturais e a própria intervenção humana também têm papel no que hoje chamamos de ruínas. Cidades inteiras foram destruídas em segundos, deixando apenas destroços para contar suas histórias. Podemos afirmar que é possível, através de algumas ruínas, resgatar a história de nossos antepassados e criarmos uma conexão com o mundo atual. Algumas ruínas desafiam a nossa compreensão, porque elas carregam segredos que ainda não desvendamos completamente. Como era o imóvel antes de se tornar uma ruína? Quem habitava ali? Como eram seus costumes? Quais os fatos daquele lugar? Por que a edificação foi abandonada? E o que os nossos antepassados sabiam que talvez tenhamos esquecido? Neste documentário, vamos explorar 3 ruínas localizadas em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, falar um pouco de sua história e entender o que elas ainda têm a nos dizer. As ruínas da casa de Samuel Levi, um comerciante judeu, remontam ao século XIX. Samuel Levi nasceu em 1839 em uma aldeia na Alsácia, na França. Ainda jovem, imigrou para o Brasil e preferiu o interior à movimentada vida da corte do Rio de Janeiro, estabelecendo-se em Cachoeiro de Itapemirim, abrindo um ponto comercial onde se vendiam joias, tecidos, roupas, armarinho, ferragens, calçados, chapéus, louças, secos e molhados afins. Em 1874, registrou a sua firma Samuel Levi e Braga, associando-se a João Marques de Carvalho Braga. A sociedade comercial não foi muito além, porém o Sr. Levi continuou de forma individual, ampliando o negócio para o café, dentre outros mercados que já prosperavam em Cachoeiro. Em seu testamento, um manuscrito de 24 páginas, Samuel Levi declarava que era francês de nascimento, mas se considerava um brasileiro. Professou e viveu o judaísmo. Faleceu solteiro, reconhecendo, porém, os seus 2 filhos, Alfredo e Carli. As ruínas da casa da família Levi trazem beleza e doçura do que foi um dia uma belíssima mansão, com detalhes para o azulejo colorido presente na varanda, o formato de suas janelas, as suas pilastras e, lógico, a cor da casa, rosa. Época de muros baixos, quando a violência ainda não fazia parte da nossa rotina, e sentar numa varanda para prosear era um programa obrigatório das famílias. A casa tinha um belo jardim em sua parte interna e vidros coloridos em suas janelas. Cômodos grandes e um pequeno espaço externo na beira do rio era um privilégio de poucos. Sinal de que os descendentes de Samuel tinham abundância e um certo luxo. Quem passa pelo lugar consegue ver um pouco da opulência em sua arquitetura, apesar dos desgastes na ruína e a presença de árvores e plantas, que aos poucos retomam seu espaço em meio a um ambiente construído. A antiga mansão continua ali, pouco a pouco sendo tomada pela flora. As ruínas do palacete da família Martins, localizado na atual Rua 25 de Março, foi construído no início do século XX.
mais precisamente em 1910. O plano era destinar a construção para uma firma comercial, a Carvalho Machado e Martins. Somente por volta dos anos 30 é que o espaço se tornou residência do coronel Felinto Elísio Martins, um figurão que integra a história de Cachoeiro. Felinto era pai das icônicas irmãs Martins, Madrinha, Cici, Yayá, Lelê e Juju, mulheres imortalizadas na obra de Rubem Braga, em 3 de suas crônicas. Rubem Braga se referia às irmãs Martins como Teixeiras, pois era muito amigo da família, e evitando expor suas identidades, preferia as chamar assim. O coronel era natural do Rio Grande do Sul. Foi prefeito de Castelo, vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Após o desmembramento de sua firma, mudou-se para Cachoeiro e iniciou uma atividade no entreposto comercial, integrando ativamente na economia local. A família Martins tinha uma vida para poucos à época. O casarão foi construído em estilo eclético, envolvendo elementos clássicos, góticos, barroco e neoclássico. Havia em seu interior mobiliário belíssimo e possuía belas e grandes janelas orientadas para a Rua 25 de Março. Luminárias espalhadas por toda a casa, um salão luxuoso para receber pessoas ilustres da época, como políticos e personagens da vida social. Com aproximadamente mais de 30 metros de fachada e mais de 3 metros de altura, conclui-se que o palacete foi muito bem planejado para atender um alto volume de pessoas, visando aí o fechamento de negócios comerciais do início do século XX. Um fato curioso é que as irmãs Martins permaneceram ali, morando juntas, nesse palacete por décadas. Dizem que elas não toleravam o futebol da molecada. E toda vez que alguma bola caía no quintal, gerava um problema daqueles. Além de muito irritadas com o futebol, as irmãs não perdiam o fato cotidiano. Segundo a crônica de Rubem Braga, as irmãs ficavam dias e dias vendo a vida passar pela janela e sabiam de tudo o que acontecia por ali na cidade. Quem passa pela ruína não imagina como tanta riqueza do passado possa ter se reduzido a uma fachada, simples fachada. Ao sofrer a ação implacável do tempo, o edifício vai deixando um pouco de sua história para trás, a cada dia que passa. Não conseguimos mais ver a vida passar pela janela. Os bons tempos se foram. As ruínas do Iolê Clube certamente não conseguem traduzir o que representou esse espaço para a sociedade cachoeirense do século passado. O município foi mesmo o centro de referência no século XX para o Espírito Santo, e por que não dizer para o Brasil. Além de uma vida cultural agitada, a cidade contava com um clube de regatas para homens e mulheres. Fundado em 1932 no bairro Coronel Borges, às margens do rio Itapemirim, o Iolê Clube foi um ponto de encontro da juventude esportiva de Cachoeiro, com direito a competições, troféus, garantidos pela equipe do município. O remo é um esporte de resistência e coordenação que envolve a propulsão de barcos usando grandes pás. Ele foi introduzido nas Olimpíadas da Era Moderna em 1900 e, a partir de então, tornou-se um dos esportes regulares no programa olímpico. Ao longo do século XX, o esporte cresceu em popularidade no Brasil e também na Europa. Os campeonatos aconteciam no rio Itapemirim, onde era possível ver as belas embarcações colorindo o cenário com os competidores, sempre ávidos por saírem à frente dos demais e empreenderem títulos de melhores do remo. Além de campeonatos, haviam também os treinamentos para a defesa civil, para o caso de enchente, um fenômeno que já acontecia no município. Infelizmente, houve uma crescente perda de popularidade do esporte no município e, gradativamente, o clube foi decaindo, até que os poucos associados que restaram se uniram aos integrantes do Clube de Caça e Pesca de Cachoeiro e criou o Iolê Caça e Pesca Esporte Clube. Apesar dos esforços para manter a cultura do remo no município,
o clube não foi à frente e todo o seu passado de glória resume-se a uma fachada tomada pela ação da natureza. Hoje em ruínas, o Iolê Clube representa uma tradição quase esquecida. Desde as práticas de esporte ao resgate de pessoas ilhadas em enchentes, aos poucos, os seus principais representantes foram falecendo e sem registros oficiais, principalmente fotográfico, sua história foi se perdendo. A minoria da população tem conhecimento de sua importância para uma geração inteira, especialmente aquela geração da década de 50. Apesar da edificação encontrar-se em ruínas, o remo segue vivo por meio de seus praticantes, que não abandonaram a prática e vira e mexe estão por aí, difundindo o esporte e buscando mais adeptos. Quem sabe não resgatam os dias de glória e vitórias esportivas do Iolê Clube. Ruínas não pertencem apenas ao passado. Hoje vemos os restos de um mundo industrial e contemporâneo que também sucumbe ao abandono e à degradação. Esses locais são os testemunhos das mudanças econômicas, políticas e sociais do mundo moderno. As ruínas são testemunhas silenciosas da nossa jornada como civilização. Elas nos lembram da nossa fragilidade, do nosso potencial e também das nossas falhas. Ao observarmos o que restou, podemos imaginar o que pode vir a seguir. Como podemos garantir que as ruínas, que são fragmentos da nossa história, permaneçam para as futuras gerações? A preservação e o turismo responsável são e serão essenciais para manter vivas essas memórias em pedra e alvenaria.